Tem um ruidinho que faz que eu acho que é do teu microfone que bate. Eu não sei se eu acho que é o teu, Borges. Pode ser Essa aqui, coisinha aí pode ser. não sei, mas assim, às vezes ele dá uma. Mas tudo bem também. Peraí. E agora? Não, agora tá agora ok. Sim, não. Agora tá bom. Tá? Então vamos começar, tá bem? Tudo certo aí, guris? Vamos lá. Rádio Elétrica orgulhosamente apresenta Sarau Elétrico Chamamé e outros gauchismos. Com Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Kátia Suman. Convidado super especial, Luiz Carlos Borges. Realização Rádio Elétrica Corporation. Olá, bem-vindos a mais um Sarau Elétrico que está começando. Hoje a gente tem a honra de contar com a participação do Luiz Carlos Borges. Bem-vindo, Borges, aqui ao Sarau Online. Né? Pô, o Borges, aliás, está aqui no nosso livro. No final do livro tem uma lista de todos os saraus que aconteceram, desde o primeiro, que foi em julho de 1999. Eu quero esse livro, hein? Mas vou te mandar. O Borges participou do segundo sarau, tu lembra, professor? Isso, lembro. Me lembro. Dia 13 de julho de 1999. Olha só. Era sobre Manuel de Barros, e o Borges nos deu a honra de participar. A gente recém estava começando, a gente nem tinha ainda um formato muito definido, nem a gente sabia, né? Muito menos Borges acompanhou o Frank Jorge no Amigo Punk dele. Exatamente. Amigo Punk era uma coisa rock and roll e virou uma coisa gauchesca. Raiz. Virou uma milonga de raiz. De raiz. Que maravilha. Muito bom. Então, a gente resolveu montar esse sarau. Aliás, eu vou pedir para o professor Fischer fazer a introdução, né? Que ele que chamou a atenção para essa coisa de o chamamé ter virado patrimônio material da humanidade. Tarará. Então, eu estava falando com o Diego aqui em off antes, eu e o Diego temos familiaridade zero com esse mundo, né, da tradição, porque, rock and roll, né, meu amigo? Rock and roll e apartamento, né? Rock and roll e apartamento. Assim. O que tu não sabe é que o Borges também é do rock and roll, aí é que tá. Tava por falar isso, obrigado, professor. Mas teve uma banda heavy metal. Eu conheço o Borges por causa de um amigo comum que nós tivemos, que lamentavelmente faleceu muito jovem, né? Luiz Sérgio Metz, conhecido como Jacaré. E aí o Jacaré era muito amigo do Borges, colega de criação do Borges, né? Fez letras que o Borges musicou e tal. E o Jacaré sempre me dizia do Borges, e eu conheci o Borges de disco, né? Porque eu sou Fischer e tal, mas sabe que eu gosto desse mundo gauchesco e tal, né? Sei. Eu sou chegado no assunto. Não, e aí, enfim, por vários caminhos a gente se cruzou algumas vezes, e acho que mais que tudo, Borges, a gente conversou uma vez mais longamente, foi, lamentavelmente, um pouco menos de um ano depois da morte do Jacaré, do nosso amigo, porque tem uma história engraçada que é a seguinte: o Jacas, desde que eu comecei a conviver mais com ele, em 93, eu conheci ele já de uns anos antes, mas quando a gente começou a conviver, ele dizia, tu tem que ir lá na Barranca, no Festival da Barranca, vamos lá e tal, todo mundo que interessa vai lá, todo mundo, e Borges era sempre o primeiro que ele citava. E o outro cara que ele citava muito era o Aparício Silva Rilo, que é o inventor do Festival da Barranca, um dos inventores. Isso. Bom, aí eu não fui num ano e não fui no outro e tal. Aí eu, por total acaso, um dia eu estava em São Borja para fazer uma palestra lá no curso de letras, no dia em que o Rilo morreu. Uma desfeita da minha parte, assim, não ter ido com ele. Até quando ele esteve hospitalizado, eu tive para ir, não fui e tal. Bom, aí finalmente, então, o nosso querido amigo Jacaré faleceu em 96, e em 97 eu fui lá na Barranca, em homenagem à memória dele, do Rilo e tal, e aí eu entrevistei o Borges e mais um monte de amigos e tal, juntando material para contar a história do Jacaré. Eu estou contando essa história triste, mas não é para ficar triste, é só para dizer que eu conheço e admiro o Borges há muito tempo já. Né?
Maravilha. Esse Festival da Barranca é o Clube do Bolinha, aquele, ou é... Eu acho que dá para, não querendo puxar a brasa para o assado do Festival da Barranca, até porque eu não sou criador nem idealizador dele, mas participei de mais de 30 edições das 50 que já estão por acontecer. Não, eu acho que popularmente dá para chamar de Clube do Bolinha, porque só vai homem. Agora, ele é o clube da criação, viu? É um laboratório de música regional gaúcha, de grande porte. Eu te diria que talvez o evento mais importante como laboratório de criação, porque é 24 horas para fazer uma canção, o tema é dado na sexta e você tem que apresentar sábado à noite. Então, da sexta às 8 da noite até às 8 da noite de sábado, você tem que ter letra e música pronta e sobre apresentar. Sobre o tema indicado, isso aí. Né? Pegando, por exemplo, Fogo Morto, Barrancas do Rio, a exemplo, né? E aí, então... No ano que eu fui, o tema foi quarteada, foi o compartilhamento do trabalho. Eu tenho uma música legal. E outro detalhe interessante é que nessa vez que eu fui no Festival da Barranca, tinha um guri metido a bobo, assim, um guri insuportável, um violonista chamado Diamandu. Puta, ele tinha, sei lá, 14 anos. Que filho levou esse guri? Eu não sei onde é que foi. Sabe que imagino que não tocava nada. Nada. Ele era tão nojento, ele tocava, não parava. Teve uma hora assim, todo mundo viajando junto de ônibus lá para São Borja. Aí acho que estava meio todo mundo dormindo, só eu acordado lendo. Aí ele encostou do meu lado, assim, disse assim, que tu quer ouvir aí? Aí eu disse para ele, tu conhece o Pat Metheny? Ele disse, claro. Aí, acredita nisso? É isso, ele tocou maravilhosamente bem. Esse é o Diamandu Costa. É outro estilo completamente diferente, né? Porque ele adora um monte de nota. E o Pat Metheny é minimalista. Limpinho. Limpinho. Até por aí, mas quando necessário, mete nota também, né? Nós não falamos do motivo, é que nós lemos no jornal que o chamamé, como ritmo musical, foi declarado patrimônio imaterial da humanidade. Isso. E aí logo eu disse, vamos convidar o Borges para ele contar um pouco sobre isso, para ele cantar um chamamé para nós e tal. E não aliás, sei, Borges, vamos ter uma canja maravilhosa na sequência. Não sei se tu quer contar alguma coisinha do chamamé, assim, faz quanto tempo que tu conhece o chamamé? Uns 150 anos, mais ou menos. Por aí. Assim, eu tinha acho que nada mais que 3, 4 anos, quando eu lembro do meu pai sintonizando as rádios brasileiras, quando existia nas madrugadas os programas de música caipira, da velha música caipira, daqueles trios, daquelas duplas, dos duos antigos da música, hoje chamada de sertaneja, mas antigamente era música caipira. Aí, de repente, ele queria trocar de rádio, de dial, com rádio, assim, sair, por exemplo, da Rádio Tupi de São Paulo para a Rádio Nacional ou para a Rádio Record, e passava, acidentalmente, por rádios argentinas. Como nós estávamos nas missões, em São Lourenço das Missões, naquela época, nós tínhamos proximidade com a Argentina. As rádios que tinham descargas e alguns ruídos brabos eram as rádios brasileiras para nós. Agora, a rádio argentina, quando entrava, parecia que era um fone de ouvido, porque nós estávamos muito perto e eles sempre tiveram uma boa qualidade de frequência nos seus rádios. Aí, eu pedia para o pai, deixa um pouquinho aí, e ele me falava. Porque, claro, eu sentia a sonoridade de uma música diferente, né? E ele dizia, não, eu não consigo entender o que essa gente fala. Porque os castelhanos, olha, bom dia, como estamos. E o pai, o índio velho bagual lá do interior, não tinha como entender mesmo. Então, por isso que ele não ficava ouvindo. Mas, aos poucos, o menino foi convencendo o velho de vez em quando, deixar 2 minutinhos, 5 minutos e tal. Até que aí, pelos 5 anos de idade, eu tomei conta do rádio. Eu não deixava ele ligar, sabe? Dizer, que rádio tu quer ouvir? Espera eu ouvir chamamé primeiro. Daí eu já estava sabendo o nome. Mas tu tinha irmãos mais velhos que estavam na música já? Começando mais firmemente, assim, porque
Quando eu tinha 5 anos, meus irmãos maiores começaram a tocar. Aí eu me lembro que eu fiquei muito curioso quando o Hernando, que tem uns 13 anos mais do que eu, apareceu com uma gaita piano de 80 baixos e tentando aprender a tocar algumas coisas. Depois, mais adiante, o mano mais velho, o Antônio, apareceu com um violão e eu ficava numa curiosidade com aquilo, mas o meu fascínio era com o rádio. Eu ligava o rádio e ouvia o que eu estava gostando e querendo ouvir, o que o meu coração pedia, sabe? E já começando a entender as palavras por um intuito, assim, sabe? Eu já quase entendia os locutores argentinos anunciando os nomes das canções e tal. E assim foi meu primeiro e talvez definitivo contato com o chamamé. Tipo assim, um selo que grudou em mim, uma tatuagem que se grudou em mim, né, em tenra idade, e eu não tive mais como tirar. Eu costumo dizer, já depois de adulto, já trabalhando com música bastante e tocando bastante chamamé, eu costumo dizer que eu comprei uma passagem de ida nesse universo do chamamé e não sei da passagem de volta e nem quero ela. Não precisa. A essas alturas eu quero só ir. Mas que legal, né? E essa declaração de patrimônio tu deve ter recebido com muita alegria íntima, assim, imagino. Te confesso que talvez tenha sido tudo que eu imaginei e desejasse, mas eu não sabia que seria dessa forma. Eu queria algo grande dentro desse estilo musical, desse gênero. Eu mostrei em vários lugares do mundo, eu fiz músicos, como te dar um exemplo, assim, o Alegre Correia, que é um tremendo músico nosso, né, um guitarrista maravilhoso, conhecido mundialmente. O Alegre começou a entender e gostar e conhecer a música regional gaúcha, e especialmente o chamamé, comigo. Eu aprendi muito dele, de alguns caminhos de improvisação, de algumas coisas mais da música fora do meu universo musical. Aprendi com ele, a gente tocou junto um tempo, né? Gravamos um montão de coisas juntos, fizemos festivais, coisas. E aí fui eu que fortaleci a ida dele para a Europa. Quando eu não podia ir, eu já tinha uma família montada, muito cheia de filhos já, e o Alegre só tinha a esposa e a menininha recém-nascida, e ele disse, eu vou, e depois levo elas, e assim ele fez, e assim aconteceu. Foi, né? Então, eu te confesso assim que eu levei o chamamé para muita gente, para muito tocador. O Dominguinhos, por exemplo, ele conheceu bastante o chamamé através de mim e do Burguetinho. O Dominguinhos fazia umas improvisações tão lindas quando tocava comigo com o Burguete. Ele pedia, toca uns temas daqueles de vocês lá da fronteira, que eu quero, deixa o improviso para mim. Então ele era uma pessoa genial nesse sentido. E saindo um pouco da nossa geografia aqui, eu já fiz tocar e ele gosta muito e me pede, às vezes eu mando para ele ouvir, o Richard Galliano, que é um acordeonista francês, talvez há uns bons anos, 2 décadas ou 3, um dos mais importantes acordeonistas de todas as épocas no mundo, e ele se tornou meu amigo, ficamos amigos e já fui fazer turnês e coisas na Europa a comando dele, a convite dele, bem como eu trouxe 2 ou 3 vezes aqui no Rio Grande do Sul, em eventos com Gaiteiros do Mundo, que era um projeto que eu desenvolvia, fiz umas 4 edições e depois... Mas tu também pega a seleção mundial também, né, Borges? Tu sabe, Fischer, que tu tem que... a gente não pode dar o passo maior que a perna, mas esticar bem para ver até onde alcança, tem que dar, porque eu sempre fui bem arrojado com as minhas iniciativas, com as minhas ideias. Por exemplo, o Musicanto de Santa Rosa é uma iniciativa assim que o prefeito eleito na época, quando me convidou para ser secretário de Cultura lá em Santa Rosa, ele falou assim, e mais um outro amigo dele, nós queremos um evento para nossa terra, um festivalzinho, uma coisa aí de intérpretes, né? E aí deixa comigo. A bolinha de cristal a funcionar,
e criei o Musicanto Sul-Americano. Que é, para quem não sabe, que é o mais aberto, o mais cosmopolita, o mais abrangente dos festivais que tem no Rio Grande do Sul desde sempre, né? Desde que nasceu. Conversa com todo mundo, com todo o Brasil, com todos os países da América. Isso. Muito lindo mesmo. Ele abre um portal muito grande, o Musicanto, desde o seu nascimento. Aliás, o Rilo, o grande Rilo, né, Paris Silva Rilo, definiu o dia que eu fui mostrar para ele, eu pedi socorro para ele, para arredondar coisas do regulamento, do texto de regulamento. Eu encontrei com ele e disse, Rilo, vai ser tu. Ia buscar, naquela época, o Jacaré, o Vinícius, que já estava se firmando na literatura, né? E aí eu digo, mas eu encontrei tu e vai ser tu. E aí mostrei o evento, né, escrito assim, o regulamento. Ele pegou um lápis, olha, troca essa palavra aqui, faz uma coisinha. Deu uma arredondada só, mas não achou problemas sérios. E eu disse, então, como é que eu tô? Ele falou assim, você acabou de criar um festival da raiz à flor. É uma frase que resolve tudo, né? Resolve tudo. A raiz está no Musicanto, e a flor também, porque recebe, como é que se diz, as veias musicais de todas as tendências. Eu já tive a grande honra de ser jurado lá do Musicanto uma vez, lá nos anos 90. Que legal. Ele continua, né? Continua acontecendo? Continua. Teve algum ano que não saiu, depois pequenos intervalos, mas agora está firme, está voltando. Teve o último, foi online. Sim. Último. Agora a nossa vida é isso aí, né? Mas vamos começar com as leituras? O professor quer começar? Pode ser, vamos lá. Eu vou ler aqui o primeiro livro do Rilo, ó. Dias do Tempo Velho. O Rilo é da geração do Barbosa Lessa, nascido lá na virada dos anos 1920 para os anos 30. Enfim, tem uma história muito bonita, porque ele mesmo diz que ele fez um êxodo rural ao contrário, né? Que ele é aqui de Guaíba e tal, teve experiências em Porto Alegre quando jovem, e aí, num certo momento, se mudou lá para a região de São Borja e ficou por lá. E ele virou uma entidade do tradicionalismo, enfim, da cultura popular da região. Da cultura, acho que da regionalidade, dessa regionalidade. Exatamente. Desde que, enfim, logo mostrou que talento de poeta e tal, mas também nesse sentido que o Borges disse, assim, de ser para as gerações seguintes, ele foi uma referência, um interlocutor importante, né? Isso. Então vou ler um poeminha dele que chama do Contrabando. A leitura pode não ser tão boa, né? O poema é muito bom, que fala do Rio Uruguai, lá em cuja barranca acontece o Festival da Barranca. Vai a balsa de farinha cruzando o velho Uruguai. Vaqueando dessas cruzadas, vem na popa um índio moço manejando o varejão. Vem atento e vem pensando, vou deixar do contrabando, não é vida para um cristão. Hoje eu vim porque o menino deu sumiço na chupeta e aquele piá trompeta saiu louco de chorão. Sorri o moço da popa, porque no bolso da roupa traz o bico para o piá. Houve um tiro, de repente, vindo da banda de lá. Foi o tiro de sinal. É um contexto de contrabando, né? Para quem não consegue imaginar, assim, de um comércio miúdo de beira para beira do rio. Né? Então, houve um tiro. Já no mais, o tiroteio se acendeu numa cegal, pipocando seco e feio, como entrechoque de guampas no entreveiro do rodeio no dia em que se dá sal. Mala suerte, a balsa vinha chegando e a carga do contrabando, com mais 10 braças de rio, tinha subido a picada, da picada para a carreta e daí para o caminhão. Houve um grito de lá fresca, o Nico se lastimou. Mas ninguém botou tenência no sentido desse grito, porque a coisa vinha preta sob o tendal de balaços que a guarda a rena estendeu. Cada bala que cruzava debochava de assobio. Quando a balsa deu no porto, no lado de cá do rio, o pessoal ganhou o mato na picada se sumiu. A balsa ficou sozinha na madrugada e no rio. Digo mal, ficou o Nico, sobre um saco de farinha que um balaço espedaçou. Tinha um lenço maragato na brancura da farinha, onde o índio se apoiou. Foi quando a manhã surgiu, mostrando o sangue do Nico pingando dentro do rio. Menino, cala essa boca, não demora, chega o Nico, vai te trazer outro bico, que é para tu não chorar mais. Veio a manhã, veio a tarde, veio a boieira luzir, veio a noite grande e morta,
A China veio para a porta e nada do Nico vir. Veio um dia, outro dia, veio outro dia depois. Ao pé de uma lamparina, vela em silêncio, uma China que de chorar se cansou. Numa cama de pelego, choraminga, sem sossego, um piazito babão, porque o pai não trouxe o bico e o que tinha se extraviou. A história é triste, né? Mas o poema é lindão, né? Genial, Borges, né? Eu não sei se tu separou alguma coisa para ler ou se a gente tu veio assim mais para conversar. Olha, eu vim mais para conversa, mas como eu sei alguns poemas de cor... Falam para gente, então. Ele quer humilhar. Não, mas eu até podia ter preparado leitura, eu gosto de fazer a leitura. Parece que a gente interpreta melhor estando enxergando a escrita, sabe? Não, mas quem sabe falar, que sabe decora, é muito bacana. Né? E aí, me enredei. Te enredou. Não, mas tudo bem. Não sei se tu quer falar algum poema, tu quer esperar a próxima passada, ou então nos falar um pouquinho do chamamé. Quer dizer, ele nasceu onde exatamente? Ele nasceu na Argentina. O que é exatamente? É uma música de bailar, né? Uma música... Como a maioria das coisas desse mundo da música, não se sabe exatamente a origem. Né? Tem alguns estilos que são determinantes em termos de localidades. Por exemplo, o blues no Mississippi, né? O mundo inteiro reconhece e respeita de que fora nascido e originado naquela região. Já o chamamé depende muito de uma cultura enorme, que é a cultura guarani. O professor deve elucidar melhor esse assunto sobre os guaranis. Mas os guaranis existiram um pouco no Paraguai, muito na Argentina, muito no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, né? Mas o Rio Grande do Sul, assim, é como o aquífero Guarani, passa por baixo de quase todo o território gaúcho, especialmente as Missões, aquela região aonde era a base dos Guaranis, por exemplo, os 7 povos das Missões. Como essa cultura indígena influencia muito, e depois com a chegada dos padres jesuítas, começa tipo uma fusão cultural, né? Não se pode afirmar que o indígena tocava chamamé, ou que nasceu no Paraguai, ou que nasceu em Corrientes, ou que nasceu no Rio Grande do Sul, por exemplo. Podia ter sido, né? Porque ele tem toda uma roupagem guarani. Toda a fábrica de chamamé, seja do lado argentino ou brasileiro, ele incorpora uma roupagem guarani. Muito mais pela dialética, ou seja, pela parte da palavra, do que pelo lado musical, porque o musical foi dizimado junto com a raça, né? Então não ficou, na época, gravações, por exemplo, para se saber o que os guaranis tocavam mesmo naquele período de 1700, sei lá. Enfim, mas como o indígena é ligado às costas de rio, dedicou a vida toda à pesca, à caça, o chamamé incorpora exatamente esse espírito. Água, selva, rio, canoa, remo. Eu costumo dizer que o chamamé, além de ser um 3x4 ao natural, ele passa facilmente para 6x8, que é um desmanche do 3x4, e se facilitar, passa para 12x8, depende do instrumentista. E por isso ele é um ritmo circunferencial. Ele é como uma circunferência. Ele não é quadrado, que nem a marcha, que nem o binário nosso do tac, tac, tac. Ele tem que é embalo de água, é remos, né? O Ramon Ayala, que é um compositor, um cantautor missioneiro do lado argentino, nascido em Posadas, está com 96 anos agora. E está tocando, cantando e compondo.
na calmaria e tal, mas vai da cidade dele para outra, mora em Buenos Aires, vem e tal, se movimenta com seu violão de 10 cordas. 3 cordas a mais que o violão do Djamandu, né? E toca com o violão. E o Ramon Ayala criou um ritmo chamado gualambau, que é um desmanche do chamamé e da guarânia paraguaia. Ele conta que fez esse ritmo convivendo com uma tribo de índios da nossa Amazônia brasileira, onde ele permaneceu por uns 6 anos. Essa tribo se chamava Os Canoeiros. Nem ele mesmo, porque era coisa muito da juventude dele, nem ele mesmo sabe se essa tribo ainda existe, porque era no coração de uma determinada região da selva amazônica, e ele teve a oportunidade de morar, ficou com uma índia, casou com ela um tempo, e ele trouxe a forma deles remar. É muito lindo ver esse velho querido, meu guru, meu grande amigo, Ramon Ayala, inclusive parceiro já em alguma composição, ver ele contando, Borges, eles remavam em 12 e a veces em 13. Então, sempre o remo de los canoeiros era pá, quando batia na água, e poder contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pá, de novo, o remo na água. E ele passou isso para o violão. Então ele tem... Foi desmanchando, sabe? E aí eu digo, e o que está dentro disso? Ele fala, o chamamé está dentro disso. Eu sou o chamamé, ele é chamameceiro direto, então, por isso está dentro do chamamé. Então, que maravilha! É uma maravilha, esse cara é um gênio. Muito legal. E eu bebi muito ali, bebi muito disso aí. Muito legal. Fui incorporando, só para concluir, esses sábios, eu te diria, por exemplo, Raulito Barbosa, que é um grande acordeonista argentino, um pouco mais novo, mas já tem seus 83, 82, é um grande amigo meu. Ele me conheceu quando eu tinha 14 e ele 30, aproximadamente, e somos amigos até hoje, assim, uma amizade de mais de 50 anos, que é um gênio do chamamé e que está mostrando na Europa, gravando, tá há muitos anos morando em Paris. Então, um cara que leva o chamamé em todos os focos possíveis e com uma dignidade muito grande. Maravilha. Então tá, a gente vai seguindo aqui, Diego, quero ver o Diego aí de Xiripá agora. Vamos lá. Vou ensaiar um poema aqui, Diego, enquanto tu... Legal. Eu vou começar lendo aqui, vou ler a abertura aqui desse livro aqui, que tem um gaúcho paradigmático muito importante, o Martim Fierro. Nessa edição aqui, né, que é a tradução do Nico Fagundes, com uma grande e alentada introdução do professor Fischer, né? Situando aí tudo. Tamo junto. Dando aquela aulinha sempre na medida, né? E aí eu vou ler a abertura aqui, que tem essa espécie de apresentação desse gaúcho paradigmático, né? Que vem de certa maneira, povoar também o nosso imaginário. Aqui. Eu vou fazer um pequeno corte aqui no canto 1, mas vou ler o que me parece que é mais interessante dessa apresentação. Então ele vai começar assim: aqui me ponho a cantar ao compasso dessa viola, porque o homem que se isola numa pena extraordinária, como a ave solitária, só no cantar se consola. E peço aos santos do céu que ajudem meu pensamento, e peço neste momento que vou contar minha história, me refresquem a memória, me aclarem o entendimento. Então tá aí aquela abertura, aí vai ter uma espécie de invocação aí, as musas, né, fazendo como as grandes epopeias fazem, e aí ele vai chegar no momento que ele vai de fato se apresentar, né? E aí que eu acho que fica mais legal a brincadeira. Eu não sou cantor letrado, mas se me ponho a cantar, não tenho quando acabar, até envelhecer cantando. As coplas me vão brotando como água de manancial. Com a guitarra na mão, nem uma mosca se arrima, ninguém me põe o pé em cima, e quando o peito se entona, faço chorar a bordona e faço gemer a prima. Eu sou touro em meu rodeio, touraço em rodeio alheio. Não me perco e não me enleio. E se me querem provar, saiam outros a cantar,
e veremos quem faz feia. Não fico ao lado da trilha, nem que venham degolando. Com os brandos eu sou brando, e sou duro com os duros, e ninguém, em algum apuro, me viu andar titubeando. É no perigo por Cristo que o coração mais se alarga. A terra nunca é amarga, por mais que os outros se assomem, porque o que se tem por homem, onde quer faz pata larga. Sou gaúcho, e entendam isso, como a minha língua explica. Para mim, a terra é tica e podia ser maior. Não queimo a cara no sol, nem uma cobra me pica. Nasci como nasce o peixe, lá bem no fundo do mar. Ninguém me pode tirar aquilo que Deus me deu. O que ao mundo trouxe eu, do mundo eu hei de levar. Minha glória é viver livre como um gavião no escarcéu. Não ponho pé em mundel onde há tanto que sofrer. Ninguém vai me suceder abrindo as asas no céu. Eu não tenho para o amor quem me venha com querelas. Como essas aves tão belas que saltam de rama em rama, faço no trevo uma cama e me tapam as estrelas. E saibam quantos me escutam que minhas penas relato, que não peleio nem mato, senão por necessidade, que a tanta adversidade só me atirou o maltrato. E atendam a relação do gaúcho perseguido, que foi pai, bom marido, dedicado e diligente, e que, no entanto, hoje a gente persegue como um bandido. É uma baita introdução, hein? Né? Bah. Depois disso, é isso aí. Martim Fierro aqui, nessa edição que, imagino que seja bastante acessível, eu acho, a edição aqui da Prefeitura mesmo de Porto Alegre. O Nico, né? Que a tradução do Nico. Bom, a pessoa que me ajudou a entrar e conhecer minimamente esse mundo foi o professor Fischer, né? Então, assim, e olha que eu sou guria de apartamento e muito urbana, né? Não tenho nenhum contato assim, com esse mundo, né? Além do que nunca tive simpatia por esse mundo excessivamente machista e grosseiro, e eu não conseguia achar nenhum ponto de atração, né? E aí, tu vê, o professor Fischer me fez até olhar para esse mundo com certo carinho. Mas hoje em dia tem aquelas gurias super gente boa, né? Mas tu vê, mas são umas gurias de 30 anos, né? Que começaram a produzir agora. Inclusive, eu vou ler um texto desse teu livro, De Ponta com Vento Norte, que fala de mulheres. E esse nome, né, é muito interessante, que eu não tinha a menor noção do que era o Vento Norte. Porque como aqui o professor diz assim, uma velha mitologia sul-rio-grandense, isso é na apresentação do livro, diz que o vento que vem do norte é maldito, porque atrapalha o juízo do sujeito, deixando-o com disposições estranhas, com ímpetos assassinos. É um vento quente, esquisito, bem diferente dos ventos mais conhecidos nossos, o frio vento sul, que represa as águas do Guaíba, o xarope nordestão, que atrapalha o nosso veraneio no litoral, o gelado minuano, que vem do oeste e assobia como um louco nas noites de inverno. Aí vai falar de um poema aqui do Aureliano de Figueiredo do Pinto, que se chama justamente De Ponta com Vento Norte. Bom, eu moro aqui onde eu moro há quase 20 anos, e o meu apartamento é frente norte, e é na frente do Guaíba, e eu sei o que é o pavor desse vento norte, me deixa bem louca. Quando ele é raro ele vir com tudo, né? Mas quando ele vem, eu comecei a ter ímpetos assassinos e ficar louca. Tá, eu vou ler um texto do professor. Tem uma história que, eu acho que eu cito, ele nem me lembro mais, mas que tem um cara que uma vez alegou em sua defesa, ele matou um cara e ele alegou em sua defesa que estava vento norte. É bom atenuante, eu vou usar isso. Agora. É quase o argumento lá do Meursault, lá do estrangeiro do caminho, né? Que fala, a culpa foi do sol, né? Sol. É verdade. O texto que eu vou ler é China, Aprenda a Guria, porque eu vou ter que falar de mulher aqui nesse universo, né? Então, assim, o professor começa assim, esse livro é de 2004, tá? A Casa das Sete Mulheres assoprou nas brasas de um tema velho e aqui no Sul sempre renovado, o papel das mulheres na formação do Estado.
Os aspectos mais evidentes da vida antiga gaúcha, a guerra de fronteiras, o manejo do gado, as tropeadas, a charqueada, insinuam que os homens é que foram decisivos, mais que as mulheres. O que é falso, naturalmente, mas tem apelo de verdade, tanto que engendrou formas machistas de pensar a cultura local, formas que sobrevivem à farta, é bom dizer. Historinha verdadeira, eu adoro essa historinha. Uma mulher de outro estado foi levada a um CTG para comer e assistir a um pequeno show típico. Passada a comilança, entram em cena os dançarinos devidamente piochados. Os rapazes batem facões, evoluem com galhardia e pescoço esticado. Adorei essa parte do... Tá, tudo bem. Pescoço esticado, sapateando loucamente. Não, sapateando no chão com veemência. As moças, de vestidos longos e rendados, fazem a sua parte discretamente e mais no fundo. Comentário da visitante, por sinal baiana. Só podia ser baiana, né, professor? Fala a verdade. Mas, e as mulheres não fazem nada a não ser balançar a ponta do vestido enquanto os homens brilham? Não é uma maravilha isso? Porra, né? Daí um dos motivos porque o livro da Letícia Verchovsky e a minissérie Global estejam fazendo tanto sucesso, porque eles repõem em pauta o espinhoso assunto da participação feminina no mundo campeiro sul-rio-grandense, mostrando figuras femininas que não ficam apenas abanando o vestido. No vocabulário gaúcho, há 3 palavras usadas ao longo do tempo para designar as mulheres: china, guria e prenda. China, o contrário da lenda que insinua o uso da palavra por semelhança encontrada pelos colonizadores ibéricos entre as mulheres do remotíssimo país oriental e as mulheres nativas daqui, dizem os dicionários que vem da língua quichua e significa originalmente a fêmea do animal, qualquer fêmea. Daí teria ido ao espanhol platino e vindo ao português sulino. Já guria, feminino de guri, de uso mais disseminado no Brasil todo, vem da língua tupi, em que a forma guiri significa bagre, o peixe. Finalmente, prenda, no sentido de moça jovem, é uma quase exclusividade do Rio Grande do Sul. Trata-se de um uso derivado de outro, este sim, difundido em toda parte. Prenda quer dizer um dote, um presente, um dom ou uma habilidade que alguém possui. Fala-se ainda hoje em prendas domésticas a respeito dos afazeres do lar. Sabe-se lá quando, em nosso estado, ocorreu esse deslizamento do dom para a possuidora do dom, da habilidade para a dona da habilidade. Quem não é daqui estranha os 3, mas o guria menos. De brincadeira, homens de fora do Rio Grande se referem às gaúchas como as gurias, de vez em quando espichando o i, gurias. E não precisa lembrar a quantidade de situações em que usamos o termo aqui, bastando lembrar a canção de Cleiton e Cledir, Deu Pra Ti, um canto de saudade do sul, que lá pelas tantas sonha, as gurias tão triafim. Prenda se popularizou em função dos CTGs, que chamam assim as moças todas, incluindo as nem tão moças. Eu sou uma prenda dentro dessa visão. Tem até concurso de primeira prenda, em analogia com as rainhas e misses disso e daquilo. Mas o que mais chama atenção mesmo é o termo China. Uma de suas variações, chinoca, até bate bem no ouvido de qualquer um, e Lupicínio, em uma de suas raras incursões nos gêneros sulinos, cantou A Dor da Perda. Chinoca saiu de casa com meu amigo João, bem diz que mulher tem asa na ponta do coração. O resto, porém, é palavreado só ouvido na boca de homem. Aliás, não se usa mais tanto isso, né? Eu estou pensando, eu acho que a minha filha, de 19 anos, não sabe o que é China. Agora me ocorreu... Bom, tá... China, chinaredo, chinenil. E aí o professor tem uma hipótese ligeiramente alucinada, mas verossímil, que o nosso chinelão
sinônimo hoje em dia corrente para coisa ordinária, cotidiana, trivial, estenda uma de suas raízes mais profundas até a palavra China, que designa, antes de tudo, uma mulher bem comum, uma mulher do povo, uma mulher parecida com as demais. Não te parece? Tá aí, então, professor Luiz Augusto mas Fischer. olha só, eu estava com medo até que tu fosse ler um texto tão antigo assim, mas até faz sentido. Professor, não está mais valendo? Tá valendo. Tá. Não, mas agora dá para saber mais claramente. Foi o Lessa conta, numa entrevista, acho que ele contou que eles é que escolheram, ele e o Paixão é que escolheram chamar as moças de prenda, que era uma maneira de, enfim, de ter uma palavra assim com um aspecto mais local aqui, né? Então eu só mudaria isso para não mais. Eu gostei dessa hipótese aí do chinelão vir de China, hein? Gostei dessa ideia. Hein? Essa ideia hein? tá no dicionário de porto-alegrense, é essa? Não. Vou ter que conferir. Tá, professor, talvez. É ruim a gente ler textos assim, né? Que aí às vezes o autor fica, puta, que saco. Eu vou ler um texto do Jacaré, do nosso amigo já mencionado aqui. Esse é um texto estranho, que é o seguinte: quando uma amiga do Jacaré fez 40 anos, e o Jaca acho que não tinha 40, ele estava por fazer 40, e ele escreveu para ela um bilhete e me deu uma cópia, e tudo que ele escrevia tinha um pingo assim de coisa de gênio, né? Então, ele escreve para ela o seguinte: o pouco que sei sobre o ano 40 anos é que ele parece uma parábola picando num canto não muito claro da nossa eternidade breve. Nós vamos até lá, afagamos alguma coisa, mas ela continua aflita no chão e depois flutua. É uma idade apegada, uma idade hospícia. A maior parte dessa idade a gente passa com aquelas roupas desbotadas, mas que nos cabem bem, e um barrete enterrado tanto que quase tapa nossos olhos, este sempre circulando, apupilados, voltados para os desvãos que agora surgem sombreados e instantâneos, fazendo alojamento em nós. E pendem do barrete 2 cadarços como feitos para serem amarrados no queixo, quando vamos contra os nossos fortes ventos íntimos. É boa essa imagem, hein? Parece que entramos para beber numa capela o resto do vinho consagrado e logo fugir circunspectos, tinindo como taças nossos chinelos de loucos. Aos 40, durante todo esse ano, não olhamos nem para frente nem para trás, só para os lados. O Diego está com 40 anos, agora está passando por essa experiência nesse momento. Estou olhando só para os lados, o tempo todo. Seguidamente, tocamos com as mãos o lado de fora dos nossos bolsos. Diego, vê se não acontece isso contigo. Sabemos que está tudo ali, mas não é dinheiro. São gerúndios. O que levamos neles é o que não mais sobra nunca mais. O amanhecer na chuva, o maroto sorriso na janela embarrada pelos nossos pés. Aquilo valeu. Faz-se a ligação perfeita. O nosso fundo se move. Estamos conosco, dentro. Somos deste será. Eu tenho em mim constantemente um som de harmônica, que é a minha loja de brinquedos. Gostaria de te dar, né, isso era um cartão de presente de 40 anos, eu gostaria de te dar esse som de um lugar meu para ti hoje. A cor prateada da harmônica fica bem com teu batom vermelho. Sopra. Estamos. Chove. Amanhece. Ninguém há de reconhecer 2 loucos nessas paragens. Todos os hospícios foram revistados há pouco e não faltou ninguém. Vamos pela calçada da esquerda, debaixo das árvores, na noite escura. É janeiro e julho, depende do som da harmônica, do jeito da gota da chuva colorir o sopro bom. Nascemos assim, um brinde por ti entre as folhas, o escuro da rua e a lã da nuvem na lua. Um beijo. Sérgio Neto. Que maravilha, hein? É bonito esse troço de tu bater a mão no bolso e que tu tem ali, são gerúndios. São gerúndios. Eu me identifiquei duplamente, né, professor? Primeiro por não encontrar dinheiro mesmo, pelo fato de que eu sou um Diego Grando, né? Ou seja, meu sobrenome já é um gerúndio, né? Tu é um gerúndio, Diego. Puta, nunca tinha me dado conta disso. Os caras me perguntam o que tá fazendo, eu tô Diego Grando aqui. Ganhando, cantando e Diego Grando. É isso aí. Por aí. Ô, professor, isso está publicado aí ou é só coisa pessoal mesmo? Não, é um papelucho, assim, é uma cópia mesmo que ele me deu aí. Tem que botar na área isso aí, hein? É muito bonito. É lindo, né? E tu imagina a guria que ganhou isso aqui de presente de aniversário. Tá, toma um cartão para ti, aí aparece isso aqui. Daí.
Tu sabe, Fischer, que eu tenho pelo menos, olha, uns 10, talvez mais, papeluchos desses do Jacaré, nunca divulgados, com textos assim maravilhosos, sabe? E que na época eu perguntei para ele o que vai fazer com isso. Ele falou: não tenho pretensão nenhuma, vai guardando para mim. E às vezes me bate uma dúvida, uma vontade se deveria mostrar ou não, sabe? Tá guardado por aí tem que mostrar, tem que mostrar. Eu acho que sim, né? Claro! Cara, que nem o Rilo, assim, que nem o Rilo. É um cara que a gente devia juntar tudo e publicar uma obra em papel Bíblia, entendeu? Tinha que... os caras são grandes. Tem que fazer, olha, o projeto aí tá quicando na área. Borges, agora tu vai dizer um poema, é isso? Olha aqui, eu separei, até deu tempo enquanto vocês falavam. Viu? Eu não parei de ouvir. Aliás, eu queria falar para o Diego que gostei muito da leitura, da abertura, da introdução do Martin Fierro, viu? Muito bom. Ganhei o mês, ganhei o ano, né? Pegou a entonação de um Galdério, velho, bagual, viu? Porque não me viu lendo o Analista de Bagé, né? Aí eu aí matou. Aí tu me derruba, né? Olha só, antes da leitura desse versinho aqui, versinho do Rilo não existe, né? Eu acabei não situando exatamente o porquê que o chamamé está sendo reconhecido a partir da Argentina. Porque a cidade de Corrientes e a província, obviamente, mais a província do que a cidade, mas como a cidade Corrientes é a capital, então, da província de mesmo nome, acabou virando a sede. Eles, a partir de muitos anos de trabalho, de dedicação, de busca nas raízes, vasculhando aqui e ali, chegaram à conclusão que tinha um núcleo muito forte do nascimento do chamamé por ali também. E eles, muito bem, eles não se apropriaram de nada, ao contrário, eles souberam promover, divulgar, abraçaram. Lá é meio que normal os governos provinciais ou municipais nessa província, mas principalmente os governos da província de Correntes, colaborarem, incentivarem, fazer com que aconteçam as coisas em torno dessa cultura chamameceira. Tanto que, muito antes desse reconhecimento, já se vinha trabalhando a chamada nação chamameceira, que aí entra, na ideia deles de uma nação chamameceira, entra 5 ou 6 províncias argentinas, entra o Rio Grande do Sul, entra Mato Grosso do Sul, que toca muito chamamé, e por aí vai, tem outros... E o Paraguai também, não? Sim, o Paraguai, com certeza. Com certeza. Bom, para variar, eu fiz com o Rilo, há muitos anos atrás, um chamamé que se chama, deixa eu abrir aqui, tem o nome, não é mais, Lições de Rio. Ele me mandou essa letra, tempo do fax ainda, acho que eu estava em Santa Rosa, 82, por aí, 83. E eu botei música, gravei, já uma versão gravada pela Teresa Parodi na Argentina, tem 2 versões gravadas aqui no Brasil, e é uma canção que caiu da simpatia, essa é o gostoso de falar nessa canção. De ouvir, caiu na simpatia do Luciano Liães, que é um grande músico nosso, um jovem pianista, talvez um dos grandes e brilhantes tocadores de blues na nossa cidade, Bluseiro, na nossa região. Já tocou aqui no Sarau algumas vezes. Com certeza. Eu não assisti, mas imagino que sim. E a gente é amigo a partir do atendimento do pai dele para comigo, como médico. E aí, aos poucos, ele começou a me contar. Eu tenho um filho também, que é músico, assim. E até que um dia o doutor Paulo Liães me levou num show do Luciano, há alguns anos atrás. E aí a gente já começou a conversar, a trocar ideia, e sentiu que tinha uma alma musical parecida. Fomos conversando e descobrindo. Inclusive, eu comecei a fomentar na cabeça dele que eu já há muito tempo persigo a aproximação do blues com o chamamé. Os dois são ternários, os dois têm água por perto, tem rio, tem
tem pescadores, enfim, tem culturas diferentes por causa da geografia de lá e da geografia daqui, mas tem esse ambiente natural por perto. Tem lanchas, tem remos, tem tudo isso. E tem também, em alguns chamamés, não de agora, dos antigos, tem esse descanso no acorde D7, que tem o blues. Não com essa frequência do blues, ou do forró nordestino, da música nordestina nossa. Mas, eventualmente, tem um descanso, assim, tu não sabe, opa, por que ficou aí? Por que não parou no acorde natural, né? Parou com sétima. Tem muito isso no chamamé. Você não pode dizer que é um caminhão cheio dessa ideia, só que há muita informação dentro disso que pode se considerar esse parentesco que eu levanto. E aí eu mostrei um monte de canções para o Luciano, ele mostrou algumas coisas dele, me fez ouvir outras coisas do blues que eu não tinha acesso. E ele se apaixonou por essa canção, que se chama Lições de Rio. Ele já está ouvindo bastante ela e a gente vai gravar. Já temos uma ideia, queria contar para vocês que a gente tem uma ideia de fazer um trabalho juntos, eu e o Luciano. Temos 2 temas já fabricados por nós, instrumental, acordeão e piano. Um que está até meio gravado já, ele já tem gravado, e o outro a gente ainda está terminando os arremates, mas são 2 temas já. E aí, Lições de Rio, acho que passa um pouco essa mensagem. Diz assim: ensinaste-me a andar, meu rio de infância. Contigo eu aprendi a ser paciente, a saber que não se apressam as distâncias e que nem todos vão ao mar que está na frente. De ti, esta lição de dependência, o aceitar que as minhas mãos precisam de outras, tanto quanto qualquer rio precisa sempre da chuva que é um rio partido em gotas. Saber por que contastes que os remansos se quebram pelas quedas e seus tombos, e que, ainda assim, seguem cantando com as guitarras das canoas sobre os ombros. Aprendi porque de certo me contaste que as mulheres são a luz que nos conforta, assim como as estrelas são mulheres na tua solidão na noite morta. Esse é o diálogo dele com o rio, né? Disseste que, ao contrário dos humanos, os rios não envelhecem nos seus trilhos. Mas eu agradeço por também me haveres dito que o pai é um rio que segue nos seus filhos. Que legal. Silva Rilos. Ele não é um poema, é uma letra de música. Eu confesso que cantado, com arranjo, tem outra mensagem, né? A gente não, mas melhor. ele funciona bem, né? Funciona bem, segura, né? Sozinho, segura a onda, assim. Legal. Vamos lá, Diego, vamos ver o que tu vai agora. Vamos ver se essa aqui segura a onda também. Aqui é uma letra de um cara que eu gosto muito, que é nosso amigo do Sarau aqui também, e que talvez o Borges conheça essa canção aqui, que é do Gessinger, que está no álbum Insular. Estou brincando aqui para quem não identificou, mas o Borges participa dessa canção, que é a canção Recarga. É uma música um pouco mais urbana, com alguma mistura aí do gaúcho. Como o Gessinger costuma fazer, acho que por vezes é pouco notado, assim, né? Né, professor? É pouco notado, eu acho isso no Gessinger, né? De fazer esse diálogo muito, muito inteligente com a nossa música daqui, né? E que por vezes acho que passou... ele não tem medo dessa conversa, né? Da conversa das coisas locais. Enfim, e aí a canção Recarga aqui, que eu acho muito legal desde sempre, que está lá no Insular, que é um dos álbuns mais recentes do Gessinger. Então ela diz assim: recarregar, reiniciar, reinventar, reabastecer. Ele vai repetir, depois vem a letra. Arriou a bateria e o dia mal começou. Virado num bagaço, o cansaço me pegou. Combustível na reserva, troco a erva do chimarrão. Não tá morto quem peleia, tchê. Game over ainda não. Alimento pra usina, em cada esquina, imaginação. O dia só tá começando a reação.
recarregar, reiniciar, reinventar, reabastecer. Trânsito parado, um trem sem humildade, cada um no seu vagão, queimando o carvão da vaidade. Super slow motion, low battery, adeus Wi-Fi. Essa fila tá parada, Humberto. E a outra fila vai que vai. A gente vai peleando, não dá para se entregar. O dia só tá começando a melhorar, recarregar, reiniciar, reinventar, reabastecer. E, bom, a minha leitura, evidentemente, não tem tanta graça quanto a canção e quanto a interpretação do Borges também. Nossa, mas fica aí o Gessing lá no muito Insular. bom, cara. Fico emocionado eu sou um fã incondicional do Humberto, viu? Há muitos anos. E se vocês me dão 30 segundos, eu conto como a gente se conheceu. Conta! Me convidaram a um galpão crioulo muito antigo, assim, tempo que se gravava, acho que era ali no Clube Farrapos, mas isso coisa de 25, 28 anos atrás. Foi meu primeiro contato direto com o Humberto, assim, ao vivo. Uns 30 anos atrás. Aí, eu cheguei, quando me avisaram, a produção me avisou, a gente deixou você para o fim, porque você vai tocar junto com o Humberto Gessing. Eu arrepiei de felicidade, mas de medo também, porque eu pensei assim, nossa, eu não lembro de uma letra de cor, eu não estudei uma melodia dele, nada, né? E daí me disseram, quer falar um pouquinho com ele lá no camarim? Tinha um camarim para ele, eu fui lá. Aí, cara, então, tudo bem? Pô, que prazer te conhecer, ele também, tudo bem, me deu as boas-vindas. Chega aí. Eu falei, eu queria já te pedir desculpas, porque eu não sei nada das tuas canções, eu sou fã teu, eu ouço os meus sobrinhos, que têm 16, 17, 18 anos, ouvem direto e me passam quando eu não mantenho acesso às tuas coisas, mas eu não sei de cor nada. Ele falou assim, fica tranquilo que a gente vai cantar Gildo de Freitas. Gildo de Freitas. Cantou Você conhece a milonga Passo da Areia, do Gildo de Freitas? Conheço, essa eu canto. Então, vamos cantar essa milonga. E aí botou mais música regional e a gente acabou tocando um trechinho de improvisação em cima de um tema dele, que eu disse, esse eu me lembro a melodia. Para mim é um dos grandes gênios da música gaúcha em todo sentido. Eu dispenso digamos, o rótulo para ele. Não quero chamar ele nem de pop, nem de roqueiro, nem de regionalista, nada. Ele é um músico que aceita tudo, toca tudo, compõe de tudo que é jeito. Ele é parceiro do Bebeto Alves, assim como ele toca com o Jamandu, já vi tocando. Ele se acomoda, ele dá um jeito, tá? E tem uma cabeça muito boa. Ô, Borges, eu acho que eu não sei, não tenho certeza se é essa, mas eu acho que essa participação aí do Galpão Crioulo é encontrável aí no YouTube. Sim, assim, acho que tem ainda. Sim, eu acho que tem. Aí. Eu vou então inserir um pedacinho aqui, vamos ver se a gente acha. Depois tomar um processo da RBS por uso indevido. Não, o Galpão Crioulo é público, né? O que é isso? Público. O improviso não é incomum no Galpão Crioulo, mas este será. Imaginem só, Gaudérios de um lado, Luiz Carlos Borges, Jamandu Costa, e de outros roqueiros, os Engenheiros do Havaí. Aliás, não pode ser muito difícil. Afinal, os Engenheiros do Havaí levam o Rio Grande no peito naquele laçador. Improviso de milonga e rock, Luiz Carlos Borges. Olha só, Nico, que felicidade e que oportunidade bonita, hein, Humberto? Estarmos ao lado do Jamandu, com toda a banda do Engenheiros do Havaí, esse público maravilhoso do Galpão Crioulo, trazendo, assim, um improviso entre milonga, entre rock, vaneirão, chachado, baião, de tudo um pouco. Vai acontecer, porque a arte é possível, viu? Preparem seus corações. Engenheiros do Havaí, Luiz Carlos Borges e Jamandu Costa.
piano, piano. Deixa eu fazer o seguinte, então, para que o pessoal nos ajude, né, a responder esse processo da RBS. Pode contribuir com o nosso Pix, né? Para que a gente... Boa! Para que a gente possa pagar um advogado bom, uma defesa digna, né, e justa, né? Isso, ou então para levar um cigarro lá no presídio depois. Então, o Pix eu vou deixar aqui, é katia@radioelétrica.com. Temos também uma conta no Banco do Brasil, para quem prefere, né? Não, o professor Fischer não gosta de Pix, né, professor? Não sei o que é Pix. Não sei. Também eu diria assim, se botar a mão no bolso e não tiver um Pix, manda um gerúndio, pelo menos, né? E o gerúndio. Diz que agora tem, nesses aplicativos de pegação, já tem uma coisa assim, manda um Pix. Já estou... Antes de qualquer coisa, manda um Pix aí, depois... Bom, eu vou aqui das minhas coisas Galdéria, que são nada, né? Mas eu li um texto da Ana Marçom. Aliás, toda semana a gente lê alguma coisa aqui da Ana Marçom, né? Que, enfim, que é uma escritora, ela é daqui do Rio Grande do Sul, está morando em Santa Catarina, morou um tempão em São Paulo. E esse texto é quando ela estava lá, morando em São Paulo, né? Então ela diz assim, mês passado eu tive que participar de um treinamento, cerca de 30 pessoas, tudo gente desconhecida, uma paulistada reunida para a gente avaliar uns textos. Ela como é que é? Revisora, né? Bom, no dia do treinamento, cheguei atrasada, já estavam essas pessoas divididas em grupos, e aí uma mulher de um grupo me viu com cara de perdida e me chamou. Temos que avaliar uns textos em grupo, pode sentar aqui com a gente. Eu agradeci e sentei, então éramos em 4. Tínhamos de ler em conjunto, avaliar e depois abrir a nossa avaliação para o grande grupo. Começamos a ler. E na primeira linha do primeiro texto estava escrito, blá, 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 tal coisa tem aumentado com L, né? Aumentado. Essa mulher imediatamente comentou, ai, credo, aumentado. Essa pessoa é o quê? Só pode ser gaúcho para falar assim. Aumentado. As outras duas riram e eu olhei bem séria para ela. Aumentado. Aumentado. Vê? Eu não estou falando aumentado e eu sou gaúcha. Além do mais, está escrito e não sendo falado. Então, eu acho que, nesse caso, não é uma questão de saber de onde a pessoa vem, mas sim de perceber que ela cometeu um pequeno erro ortográfico. Só isso. Juro. Nunca vi uma pessoa tão vermelha em toda a minha vida. E olha que eu fico vermelha por qualquer coisa. Nunca ouvi alguém me pedir tanta desculpa na vida. E eu fui deixando. Depois eu disse, tudo bem, tudo bem. Vamos avaliar os textos? Ué, vindo de alguém que fala 3, 10, entendendo. Vou eu aceitar? Tá pensando o quê? Eu posso ter sido grossa com a mulher, mas foi ela que começou. Pelo menos eu tenho uma música do Gildo de Freitas para me apoiar. O que ela tem para apoiar a grosseria que ela fez? Aí ela bota aqui a letra. Me chamam de grosso, eu não tiro a razão. Eu reconheço a minha grossura, mas sei tratar qualquer cidadão, até representa que eu tenho cultura. Eu aprendi na escola do mundo. Não foi falquejando. Não foi falquejando. Ah, não, a pessoa não sabe nem falar. Achei que era um gerúndio. Não foi falquejado em bancos colegiais. Eu não tive tempo de ser vagabundo, porque quem trabalha, vergonha não faz. Está aqui, então, a Ana Marçom, que virou figurinha, né, toda semana aparecendo aqui no Sarau Elétrico. Professor, vamos lá. Acho que a gente já está bem...
Estamos na final, né? Eu acho que sim, já estamos meio estourados. Tá, eu vou ler um texto. Pô, eu estou aqui falando de morte, né? De um amigo morto, mas o que eu vou fazer? Não é para ficar triste. Os mortos queridos continuam no nosso coração. Esse aqui é um texto que o Jacaré escreveu quando morreu o Rilo, em 95. Ele escreveu, saiu na 0 Hora. Se chama Como um Dardo no Silêncio. E da meia-noite para o dia, o inventor se desinventou. Recolheu um resto de peçoelo, uma cevadura de qualquer coisa, um verso estranho quebrado, umas coisas de transhumante, o sorriso da Suzy, um pedaço de nuvem que pelo rio Uruguai passava. Foi atrás de outra boieira, de um outro pesqueiro, de umas árvores de saranjar solitário que disse haver nas barrancas do céu. Aparício Silva Rilo fundou e refundou o verso crioulo, descosturando às vezes o poema da rima, e da rima fácil libertou-nos finalmente. Numa unidade de transcendência com Aureliano de Figueiredo Pinto e algumas pitadas de Lorca, avançou para a escuridão da noite de Nhuporã, onde ele morava, né? Catalogando lamerina e brasas, narrativas de vida que viu e imaginou ao se escolher prosador e poeta. Calado, arredio, inconformado e atento às variações dos homens e mulheres campeiros, seu canto e sua cisma, ele penetrou naquele rio de Marlow, de Conrad, atrás do seu totem, de um taita terrunho que presumiu habitar além do nevoeiro e da cerração costeira. Nessa busca irreversível e implacável, consumiu décadas e madrugadas. Não teve ancoradouro, não teve chalana, não teve remos. No campo em flor não teve rédeas, não teve mapas, pois sempre rumava a um ponto estranho que dava a impressão de não ser de terra nem de gente como as imaginamos. Mas ele tinha convicção e vocação, e na sua busca foi nos deixando obras de seu sopro e de seu espanto. Se fosse possível somarmos um frágil elenco de seus hábitos, poderíamos dizer que ele nos deixou uma heráldica mínima e uma fugaz orientação aos nevoeiros do espírito, quando amanhecemos ao redor de um fogo de chão. Rilo agora está em todos os fogos, no fogo. Quando deixarmos escapar à treva o primeiro acorde, seu verso estará no orvalho e seu sorriso raro estará na fresta de uma estrela. Foi sua humanidade, sua segurança, sua excitação aduaneira, feita de noites, penas e guitarras, que permitiu transitar o pago velho no pago novo, e Rilo está na unidade do nascimento de uma nova poética daqui. Ele foi buscar um graveto fosforescente numa minguante imensa e dividiu com todos a luz vertical e azulada do vocábulo, quando já estávamos na rapa do tacho da poesia. Aqui ele está citando livros e fazendo outras referências, né, como Rapa do Tacho, por exemplo. Ele esteve na foz do rio para buscar o som do João Campeiro e do generoso Anguera, ilhados lá numa enchente grande e remota sem val de retorno. Por sábio e silencioso, soube o momento de cortar a história ao meio, fazer uma inversão em seus sinais, turvá-la, borrar os seus caminhos para nos testar nos indícios de uma nova estética, de uma nova estrada e de uma nova meta. Agora estamos entregues aos nossos próprios pés. Jamais São Borja na madrugada, Rilo do outro lado da linha, e a pergunta a ele: Rilo, presta esse verso? Está muito difícil procurar uma distância de onde escrever para Aparício Silva Rilo, poeta parador. Um homem com sal na palma, com sul no olhar, sentado rente ao sol da madeira de uma roda de mate. A boina de linha, a alpargata barbuda, os olhos verdes passeando pelo fundo da noite no mato. Nas Semanas Santas, durante 18 anos, pescamos juntos no Rio Uruguai. Sempre ao seu lado nos sentimos novatos. Parece que ele repetia sempre uma só história encantada num instante de vento e narrativa. Um homem está cruzando o rio, levando um sonho a um filho que chora. Na copa das árvores, rebrilha a lua amarela, nascendo dos nossos olhos. Na sombra dos bancos, os cães já dormiram. É escuro onde o poeta está, e nos fala do homem em perigo que cruza o rio. Ele está contrabandeando e os gendarmes o perseguem, e o poeta desarmado pode alterar o curso das coisas com remos. Um estampido une as margens do rio do poema. Nas ações do rio narrado, o olhar do poema nos suspende, a escuridão se aproxima, atraída pelo movimento em gerúndio do casco na flor da água. Há uma guiada, uma popa, um rio nebuloso por onde eles vão. Para onde eles vão, contrabandista e poeta? Para onde eles nos levam em sua balsa?
para uma ilha, para uma outra margem, para um remanso ou curva ribeira apenas? Ficamos imaginando, mergulhados em sua voz que move a mão, que move o remo. Sem pressa, retomando o fio de sua líquida meada, nessa noite e nessa ronda, Rilo nos diz: Rio aforou-se a canoa como um dardo no silêncio. É isso. É muito legal. Eu não sei, eu acho que a gente já meio que estourou o tempo, mas se alguém quiser ainda ler mais alguma coisa ou comentar, fique à vontade, mas é com a faca no pescoço. Eu só quero agradecer, então, se me permite, Kátia, Fischer, Diego, a oportunidade de voltar a conviver com o Sarau, de perto, direto, por mais que ainda à distância agora, né? Mas já quando gostaria de deixar o desafio assim para que façamos um Sarau quando pudermos abraçar, juntamente com mais um violeiro junto, enfim, com um trio, quarteto do Borges, para dignificar, digamos, todo esse carinho que eu tenho, tá? Pelo Sarau, por vocês. Imagina, Borges, a gente que agradece a tua generosidade de participar aqui com a gente desde o começo, quando a gente não era ninguém, até parece, né, professor? E então, poxa, hoje em muito dia, bacana. Nós somos ninguém há 21 anos, pelo menos. A gente é ninguém topzera. Não, mas sabe que a repetição é que faz moça, né? Então, ninguém por 21 anos é muito grande. É muita coisa. Tem que fazer uma ressalva, hein, professor? Né? O Sarau foi citado como referência bibliográfica, né? Segundo Luiz Augusto Fischer, no Sarau Elétrico, eu lembro que tu contou no final do ano passado, né? Não me lembro o que era mais, mas alguém comentou algo que era uma citação tua. Teve isso, sobre livro ruim e tudo mais, né? Isso, romance ruim. Nota de pé de página. Elétrico Sarau 2010. 2020, sei lá. Porto Alegre para o Ocidente 2000 e tal. Bueno, vai ser um prazer te receber quando a gente voltar ao vivo e a cores, Borges, e a gente vai ter uma canja agora incrível do Borges, gravou 2 músicas, super qualidade de áudio, de imagem e tudo, e também a gente vai rolar aqui um clipe na verdade é uma participação do Borges junto com, eu acho que também é Galpão Crioulo, né? Aquele chamamé, professor, que é o Yamandu e o Borges, né? Na chama do chamamé. Na chama do chamamé. Não, foi gravado no Rio de Janeiro com o Yamandu no estúdio dele lá. É a Conversa Boa, o nome daquele projeto dele. Que agora lindo, né? Ele está em Lisboa. Lisboa. Aquela gravação tá maravilhosa, né? Tá muito bem feita a gravação, tá boa. Mas os jovens que estão ali são bons também. Legal. Bueno, então vamos ficando por aqui, era isso. Muito obrigada, Borges, guris, valeu, a gente se fala semana que vem, tá bom? Abraço, até mais, abraço. valeu. Abraço, Borges. Valeu. Abraço. Valeu, obrigado. O mundo muda, ou o mundo apenas Neruda, as mãos em nossos cabelos. O mundo muda, nossos cabelos. Ao revolvê-los, o verso desfaz as rugas, até o princípio do rosto, até a primeira chuva. O verso desfaz as rugas, até o princípio do rosto, até a primeira chuva. E vamos passando, como passam caravanas, vão conosco nossos cães, pra que ninguém nos acoe. Entre nós o longo sol, o nosso toldo de sonhos, e dentre eles a paixão seja aquele que mais ouve. E vamos passando, como passam caravanas, as iniciais nas badanas, para nos reconhecermos.
E vamos passando como passa o rio no remo, a fome transpassa o gomo e o sono bafeja o leme. O canto empresta seu manto, somos feitos movimento, o ombro transporta o sonho e a alma carrega o tempo, sabendo que o mundo muda, o mundo cede Neruda, as mãos e nossos cabelos, o mundo muda, nossos cabelos, ao revolvê-los, o verso desfaz as rugas, nos dá o primeiro rosto, devolve a primeira chuva. O verso desfaz as rugas, nos dá o primeiro rosto, devolve a primeira chuva. E vamos passando como passam caravanas, as iniciais nas badanas para nos reconhecermos. E vamos passando como passa o rio no remo, a fome transpassa o gomo e o sono bafeja o leme. O canto empresta seu manto, somos feitos movimento, o ombro transporta o sonho e a alma carrega o tempo. O mundo muda. Eu estou muito feliz pelo convite que recebi para estar fazendo parte deste sarau elétrico. Aliás, eu sou um velho amigo do sarau. Eu fazia agora muito tempo, muitos anos que não participava de um sarau. Mas, repito, a emoção agora é grande, é boa, é sincera, porque o sarau tem uma história muito bonita na cultura, na noite de Porto Alegre, enfim, incentivando aqueles que têm seu trabalho para mostrar e que já passaram pelo sarau elétrico. A comandante Kátia Suma, um carinho enorme, uma figura brilhante da comunicação do nosso estado. A todos os outros que estão sempre colaborando com ela e também a todos vocês que seguem o trabalho do sarau elétrico. Um carinhoso abraço do Luiz Carlos Borges e do parceiro Yuri Menezes, ao violão, né? Me acompanhando hoje aqui. Nós estamos felizes porque o chamamé chegou ao nível de ser reconhecido como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Para quem levantou essa bandeira muito cedo, é uma vitória enorme. Eu me sinto orgulhoso de poder dizer que carreguei essa bandeira aí por mais de 50 anos, até acontecer exatamente isso que estou dividindo com vocês, que é essa emoção e esse prazer, essa alegria do reconhecimento desse ritmo tão gostoso que a gente trabalha aqui no sul do mundo e que hoje já está conhecido pelo planeta todo. Parabéns ao Sarau Elétrico pela trajetória maravilhosa na cultura da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Fica também o meu agradecimento, mais uma vez, pelo convite que recebi. E gostaria ainda de salientar que a gente está com 2 canções hoje no sarau. A primeira, uma parceria com o grande Luiz Sérgio Metz, nosso querido e inesquecível Sérgio Jacaré, que se chama O Mundo Muda, é um chamamé. Talvez o meu primeiro chamamé, saindo do chamamé convencional, um chamamé mais moderno um pouco. E é um trabalho lindo de literatura do Jacaré e que eu tive a sorte de que caiu na minha mão. E a segunda canção, que é a que vamos tocar agora, se chama Era Uma Vez o que Você Viu, parceria com meu grande parceiro
Mauro Ferreira. Carinhoso abraço mais uma vez a todos os amigos do Sarau Elétrico. O homem fez e a terra viu, e a terra pôs-se a esperar. O homem riu com altivez, mudando tudo de lugar, virando a terra por virar, sangrando a vida com seu fio. E a terra foi parar no rio, e o rio levou tudo pro mar. E a terra foi parar no rio, e o rio levou tudo pro mar. O homem fez por desafio, vestiu o tom da rispidez, em pouco tempo ele desfez a tez que a terra construiu, com paciência milenar de tempo e sol e sensatez. E a terra foi parar de vez no rio que foi parar no mar. E a terra foi parar de vez no rio que foi parar no mar. Era uma vez o que se viu, correu um frio que há de ficar eternamente a machucar o homem cego que seguiu, virando tudo como um Deus. E quando abriu os olhos seus foram parar na terra que parou no rio que só parou no mar. E hoje banha o seu olhar e pede pelo amor de Deus que volte a vida que partiu no rio que nunca vai voltar. Que volte a vida que partiu no rio que nunca vai voltar. Era uma vez o que se viu, correu um frio que há de ficar eternamente a machucar o homem cego que seguiu, virando tudo como um Deus. E quando abriu os olhos seus foram parar na terra que parou no rio que só parou no mar. E hoje banha o seu olhar e pede pelo amor de Deus que volte a vida que partiu no rio que nunca vai voltar. Que volte a vida que partiu no rio que nunca vai voltar. Que volte a vida que partiu no rio que nunca vai voltar. Era uma vez o que se viu,
Na chama desse chamamé, minha alma de costeiro vai buscando par, batendo pé, de vez em quando o sapo cai. Na chama desse chamamé, minha alma de costeiro vai buscando par, batendo pé, de vez em quando o sapo cai. Nas bailantas tu me vê, porque a noite me atrai, me chamam de chamamé, hermano do sapo cai. Queimo a alma nesse fogo, nesse jogo pecador, tenho o braço meio bobo, não chamamé no amor. E quando danço sapateio, me floreio, bato o pé e baixo o santo pelos cantos, que no bule tem café. Na chama desse chamamé, minha alma de costeiro vai buscando par, batendo o pé, de vez em quando o sapo cai. Que me amanhã de fé, e quando toca me chama, na chama do chamamé, desde a copa do chapéu até o dedão do pé, me sinto como no céu quando estou no chamamé. E quando danço, sapateio, me floreio, bato o pé e baixo o sangue pelos cantos, que no bonitão da fé. Na chama desse chamamé, minha alma de costeiro vai buscando par, batendo o pé, de vez em quando o sapo cai. Acordeona é uma dama que me ama e é de fé, e quando toca me chama, na chama do chamamé, desde a copa do chapéu até o dedão do pé, me sinto como no céu quando estou no chamamé. E quando danço sapateio, me floreio, bato o pé e baixo o santo pelos cantos, que no mundo tem café. Na chama desse chamamé, minha alma de costeiro vai buscando par, batendo o pé, de vez em quando o sapo cai. Isso, Jamandas! Na chama desse chamamé, minha alma de costeiro vai buscando par, batendo o pé, de vez em quando o sapo cai. Na chama desse chamamé, minha alma de costeiro vai buscando par, batendo o pé, de vez em quando o sapo cai. Nas bailantas tu me vê, porque a noite me atrai, me chamam de chamamé, hermano do sapo cai. Queimo a alma nesse fogo, nesse jogo pecador, tenho o braço meio bobo, não chamamé no amor. E quando danço sapateio, me floreio, bato o pé e baixo o santo pelos cantos.